Técnica Rema. O seu futuro começa aqui. Com alegria e satisfação que cumprimentamos os alunos da Escola Técnica Rema do curso técnico em transações imobiliárias. Vamos dar início à aula de número 8 da disciplina Legislação Imobiliária. E vamos hoje estudar a respeito do contrato de locação, das garantias locatícias, da ação de despejo e da ação renovatória. Nós já temos visto nas últimas aulas que a Lei 6.530 de 1978, que regulamenta a profissão do corretor de imóveis, diz que o corretor de imóveis deve exercer a intermediação na compra, venda, permuta e na locação de imóveis. Então faz parte da atividade do corretor de imóveis intermediar a locação. Daí porque nós vamos estudar hoje o contrato de locação. A locação sobre imóveis no Brasil, ela está regulamentada em duas leis e existem dois regimes jurídicos. Existe um regime da locação de imóveis rurais, que é o regime do Código Civil. O Código Civil trata da locação de coisas a partir do artigo 565 até o artigo 578 do Código Civil. Então, o Código Civil ele trata da locação de coisas, mas esta lei, o Código Civil, esta regra, este regime jurídico, somente vale para imóveis rurais. Por quê, professor Caramuru? Porque existe uma lei, a famosa Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 1991. A Lei 8.245 de 1991, ela trata da locação de imóvel urbano. É o que está escrito no artigo 1º. A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei. Então, a locação de imóveis urbanos é regida pela Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91. E os imóveis rurais estão na regra geral do artigo 565 e seguintes do Código Civil. Então são duas leis diferentes, dois regimes diferentes, para imóveis urbanos e para imóveis rurais. Mas o que é a locação? A definição de locação, embora ela esteja no Código Civil, ela é uma definição que vale tanto para a Lei do Inquilinato quanto para o Código Civil, porque não existe uma definição diferente na Lei do Inquilinato. O que é a locação? O artigo 565 do Código Civil diz: na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa remuneração. Então, qual é o objeto do contrato de locação? É a cessão do uso e do gozo de uma coisa não fungível, ou seja, uma coisa que não se pode substituir por outra. Qualquer dúvida sobre as coisas fungíveis e não fungíveis, nós recomendamos que você, meu caro aluno, vá à aula de número 1. Na aula de número 1, nós classificamos os bens. E nós vimos ali a classificação dos bens, os bens fungíveis e os bens não fungíveis ou infungíveis. Quando um bem não pode ser substituído por outro, e eu cedo o uso e o gozo desta coisa,
coisa, por um tempo determinado ou não, mediante uma remuneração, mediante um pagamento, que é o aluguel. Isso é a locação. A locação é o cedo, o uso e o gozo de uma coisa não fungível por um tempo determinado ou não, mediante um pagamento de uma remuneração que se chama aluguel. Essa é a locação. A locação, ela é a cessão do gozo e do uso de uma coisa. Quem cede o uso e o gozo chama-se locador. E quem vai usar aquela coisa chama-se locatário. Ou, na lei do inquilinato, inquilino. E o locador também às vezes é chamado de senhorio. Ou senhor. Eu não preciso ser proprietário da coisa para ser locador. Isso é importante. Uma pessoa que não é dona de um imóvel pode alugá-lo? Pode. Se ela estiver na posse da coisa, ela pode ceder a posse da coisa para um locador, um locatário. E ela será o locador. Daí nós temos a figura da sublocação. É quando alguém que alugou a casa, ou alugou um imóvel, aluga para outra pessoa. Então eu tenho um locador, quem foi que deu o imóvel. Eu tenho um locatário que pegou o imóvel. E ele, por sua vez, passa para um terceiro, que é chamado de sublocatário. Então eu tenho um locador, o locatário, e esse locatário é sublocador, e eu tenho um outro que é o sublocatário. Então até um locatário pode virar um locador. Então não é necessário que eu seja proprietário para ser locador. O locador é aquele que cede o uso e o gozo de algo, de um bem. E quem passa a usar e gozar deste bem é o locatário. E ele paga ao locador um valor que se chama aluguel, que é a retribuição pelo uso e gozo da coisa. Quais são os deveres do locador? O artigo 566 do Código Civil diz que o locador, e aí, valendo para os imóveis rurais, o locador é obrigado a entregar ao locatário a coisa alugada, com as suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se lhe destina, e mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário, e a garantir, durante o tempo do contrário, o uso pacífico da coisa. Então, quais são as obrigações do locador? Primeiro, o Código Civil, para os imóveis rurais. Primeiro, entregar a coisa alugada, com todas as pertenças da coisa, de maneira que o locatário possa usá-la para os fins a que se destina. Segundo, ele é obrigado a garantir o uso pacífico da coisa pelo locatário. Essas são as duas grandes obrigações do locador. Na lei do inquilinato, ou seja, da locação dos imóveis urbanos, os deveres do locador se encontram no artigo 22. Quais são os deveres do locador no imóvel urbano, lá na lei 8.245 de 91? Primeiro, entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. Garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel locado. Até aí não há diferença nenhuma entre o Código Civil e a lei do inquilinato. Manter durante a locação a forma e o destino do imóvel. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.
Fornecer ao locatário, caso esse solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega, com espécie a referência aos eventuais defeitos existentes. E fornecer ao locatário o recibo discriminado das importâncias por este pagas, vedada a quitação genérica. Pagar as taxas de administração imobiliária e as intermediações, as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou do fiador. Então, os alunos percebam aqui que na locação de imóvel urbano, quem paga a intermediação é o locador, não o locatário. A comissão é do locador, a menos que no contrato se estabeleça o contrário. Aqui eu estou diante de uma norma dispositiva, ou seja, as partes podem estabelecer em contrário. Mas o artigo 22, inciso 7º, mostra muito bem que as despesas da intermediação são do locador. O locador também, ele é obrigado a pagar as taxas de administração imobiliária. Então, muitas vezes, o imóvel é administrado por uma imobiliária, uma empresa imobiliária. Quem tem que pagar esta taxa é o locador, não o locatário, a menos que se fale o contrário no contrato. As despesas extraordinárias de condomínio, se for um apartamento ou um condomínio horizontal, e se tiver alguma despesa extraordinária, ou seja, não é aquela despesa corriqueira, habitual, água, luz, gás, não, telefone da área comum, os salários dos funcionários, ou o pagamento da empresa terceirizada do condomínio, essas despesas são ordinárias de condomínio. Mas se for uma reforma que vai se fazer, essa despesa extraordinária é por conta do locador e não do locatário. Isso tudo está no artigo 22 da Lei do Inquilinato. E qual é a obrigação do locatário? Eu vi agora as obrigações do locador, aquele que aluga, e aquele que pegou o aluguel, o locatário, o inquilino. Quais são as obrigações dele? No Código Civil, no artigo 569, e portanto válido para os imóveis rurais, nós temos que o locatário é obrigado a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dele e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se fosse. Pagar pontualmente o aluguel, levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros e restituir a coisa a fim da locação no estado em que a recebeu. Então o locatário ele tem as seguintes obrigações. Primeiro, usar a coisa como da forma combinada. Então, como eu estou aqui no Código Civil, falando de imóvel rural, eu alugo um imóvel para pastagem. Eu não posso fazer plantações ali, porque eu me obriguei a usar a coisa para os fins convencionados. Então eu não posso. Lógico, eu vou plantar capim, porque se é para pastagem, eu vou plantar capim. É o uso presumido. Agora eu não posso deixar de fazer pastagem e ali começar a plantar uva. Não posso. Porque o locatário é obrigado a usar da coisa conforme os usos combinados no contrato. Ele é obrigado também a pagar pontualmente o aluguel. A levar ao conhecimento do locador toda vez que ele estiver com seu uso cerceado. E restituir a coisa no estado que recebeu. Essas são as obrigações do locatário no Código Civil para os imóveis rurais. Para os imóveis urbanos, as regras estão no artigo 23 da Lei do Inquilinato. Quais são as obrigações do locatário? Pagar pontualmente o aluguel e todos os encargos da locação.
no dia combinado, e se não tiver um dia estabelecido, no 6º dia útil do mês seguinte ao vencimento. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido. Restituir o imóvel no prazo, fim da locação, no estado em que o recebeu. Levar ao conhecimento do locador qualquer dano ou defeito cuja reparação seja por conta do locador. Realizar as reparações quando os danos forem causados por ele mesmo, por seus familiares, visitantes ou prepostos. Não modificar a forma interna ou externa do imóvel, sem consentimento prévio e por escrito do locador. Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência da autoridade pública. Pagar as despesas de telefone, de água, luz, gás, água e esgoto. Permitir a vistoria do imóvel pelo locador. Cumprir a convenção de condomínio. Pagar o prêmio do seguro de fiança e pagar as despesas ordinárias do condomínio. Então vejam bem que o locatário, o inquilino, ele tem todas essas obrigações do artigo 23. Então ele tem que, além daquelas dos imóveis rurais, ele tem outras, como reparar os danos que ele mesmo causar, ou comunicar os danos que deverão ser reparados pelo locador. Ele é obrigado a pagar as despesas do dia a dia, cotidianas, do uso do imóvel e cumprir a convenção do condomínio. Caso ele não cumpra essas obrigações, cabe até a ação do despejo, como nós vamos ver mais à frente. Então esses são os deveres do locador e os deveres do locatário. O contrato de locação ele pode ter tempo determinado ou não. Ele pode ter um tempo certo, contrato por 1 ano, por exemplo, ou não ter tempo certo. Quando o contrato é por tempo certo, e se passam 30 dias depois que se deu o fim do contrato, se entende que o contrato foi prorrogado. É o que diz o artigo 574 do Código Civil. Se fim do prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presume-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Isso quando o imóvel é rural, 574 do Código Civil. Quando o imóvel é urbano, o que diz a lei do inquilinato? Artigo 46. Aliás, artigo 47. Quando ajustada verbalmente por escrito e com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado. Aqui nós estamos na locação para fins residenciais. Se o prazo é inferior a 30 meses e ele finda, ele está automaticamente prorrogado. Se o prazo é igual ou superior a 30 meses, não há a prorrogação automática. Não é? Mas se o locatário ficar 30 dias, mesmo quando o prazo é igual ou superior a 30 dias, ela é automaticamente prorrogada. Então, no imóvel urbano, quando é para fins de moradia, para fins residenciais, a prorrogação se dá automaticamente, como no Código Civil, quando o prazo da locação é inferior a 30 meses. Se o prazo é igual ou superior a 30 meses, a prorrogação só se dá se o locatário ficar 30 dias sem oposição do locador além do prazo. Aí existe a prorrogação automática. Quando
a locação não é para fins de moradia, é para fins não residenciais, aí nós temos o que diz o artigo 56. Fim do prazo, nós temos o fim da locação sem prorrogação, a menos que a pessoa fique mais de 30 dias. Então, na lei do inquilinato, nos imóveis urbanos, fim do prazo, há a prorrogação automática, caso a locação seja para fins residenciais, mas prazo inferior a 30 meses, e se a locação não for para fins residenciais, nem fins comerciais ou qualquer outro fim. Se o prazo for de locação residencial, 30 dias ou mais, 30 meses ou mais, a prorrogação só se dá se a pessoa ficar mais de 30 dias. É esta a regra da lei do inquilinato. Quando a locação é por prazo indeterminado, qualquer das partes pode denunciar o contrato. Ou seja, dizer eu não quero mais o contrato. Quando o contrato é por prazo indeterminado, ele pode ser denunciado. É o que diz o Código Civil. O Código Civil, ele diz que a locação por tempo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado independentemente de notificação ou aviso. Mas ele também diz que se a locação for por prazo indeterminado, ele poderá ser denunciado pelas partes. Na lei do inquilinato, o artigo 6º da lei nos diz o seguinte: o locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado, mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos vigentes quando da resilição. Então, eu posso denunciar o contrato sempre, se ele é por prazo indeterminado, com antecedência mínima de 30 dias. Mas, a lei prevê, no artigo 9º, que nos casos seguintes, eu posso também desfazer o contrato. Que casos? Quando houver um acordo mútuo, quando houver uma infração legal ou contratual. Ou seja, o locatário ou o locador deixou de cumprir uma daquelas obrigações que nós já falamos aqui. Por exemplo, o locador não pagou a despesa extraordinária de condomínio. Ou o locatário não pagou, não está cumprindo a convenção de condomínio. Ou não pagou o aluguel. Nesses casos, há uma infração legal ou contratual. Aí, nesses casos, pode ser desfeito o contrato de locação, ainda que esteja ainda no prazo, ainda que ainda não tenha vencido o prazo do contrato. Toda vez que houver uma infração contratual legal, quando houver falta de pagamento do aluguel, dos encargos, quando houver necessidade de reparações urgentes determinadas pelo poder público, nesses casos, nós podemos ter o desfazimento do contrato. Isso se chama denúncia cheia, porque é uma denúncia motivada. E nós temos também a denúncia vazia. O que é a denúncia vazia? É quando eu simplesmente não quero mais o contrato, eu não tenho motivo, eu não preciso ter motivo para desfazer o contrato.
Então, a denúncia cheia, eu posso desfazer o contrato sempre que houver falta de cumprimento de alguma obrigação, falta do pagamento do aluguel, necessidade de reparações urgentes. Aí eu posso fazer a denúncia cheia. Sempre é possível desfazer um contrato de locação por denúncia cheia. Por denúncia vazia, eu só posso fazer se vencer o prazo do contrato ou se o prazo é indeterminado e eu não tenho mais interesse. Aí vem a disciplina da lei do inquilinato. A lei do inquilinato, para proteger a moradia, que é direito constitucional, o direito à moradia é um direito constitucional, ele impede que nos contratos com fins residenciais, com menos de 30 meses de duração, o locador possa fazer a denúncia vazia. Ele só pode, num contrato de locação para fins residenciais, com prazo inferior a 30 meses, ele só pode desfazer a locação por uma denúncia cheia. Se ele não pode desfazer o contrato. É uma garantia para que as pessoas tenham uma moradia pelo menos por 30 meses. É por isso que é comum se fazer contrato de locação para fins residenciais com 30 meses ou mais. Por quê? Porque aí o locador fica livre, no final dos 30 meses, de desfazer a locação sem ter motivo, por denúncia vazia. Se ele faz um contrato de locação por um período inferior a 30 meses, mesmo vencido o prazo, se o contrato é prorrogado, ele não poderá se desfazer do contrato por denúncia vazia, só por denúncia cheia. Toda vez que eu desfaço um contrato e eu não tenho um acordo, toda vez que eu tiver uma briga para o contrato de locação, a ação cabível é a ação de despejo. É o que diz o artigo 5º da Lei do Inquilinato. Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. O que é a ação de despejo? É uma ação em que eu quero tirar o locatário do imóvel por qualquer problema, seja qual for o problema. Falta de pagamento do aluguel, falta de cumprimento de alguma obrigação, necessidade de reparação urgente pelo poder público. Qualquer que seja o motivo, a ação é a ação de despejo. Somente por uma ação de despejo eu posso tirar o locatário do imóvel que não queira sair dele. Eu só posso reaver o imóvel alugado por uma ação de despejo. A ação de despejo, ela está prevista na Lei do Inquilinato, no artigo 59. A ação de despejo, ela tem várias características, nós não vamos nos aprofundar aqui, mas só para que saibam todos que a ação de despejo, ela pode ter uma liminar. No início, o juiz já pode, em alguns casos, já dar uma liminar, quando já mandar tirar o locatário do imóvel, o inquilino, antes mesmo do fim da ação. Desde que seja por descumprimento de um acordo, eu fiz um acordo dizendo que eu ia sair em 5 meses, deu 5 meses e eu não saí. Então eu posso entrar com uma ação de despejo. E o juiz pode dar a liminar, desde que esse acordo tenha sido escrito e assinado por pelo menos 2 testemunhas. Quando for uma locação para temporada, por exemplo, essas locações aí de temporada de praia, de férias, quando morrer o locatário e não ter um sucessor, não ter nenhum familiar que tem direito de continuar no imóvel, quando se tiver um sublocatário quando acabou a locação, nesses casos eu tenho liminar. Quando não tem fiador, não tem nenhuma garantia, eu fiz o contrato sem fiador, o cidadão não
pagou, eu posso pedir uma liminar. Ou quando morreu o fiador, eu peço uma nova garantia e não foi dada essa nova garantia. Então também posso. E também quando terminado o prazo de 30 meses, eu pedir o imóvel e a pessoa antes dos 30 dias não ter saído, eu posso entrar com o despejo também com liminar. Então são essas hipóteses em que o locatário já sai bem imediato. Isso é bom, porque às vezes o corretor, é bom saber, porque às vezes o corretor, ele está querendo vender um imóvel e tem uma pessoa que está lá no imóvel, que não quer sair, e seja uma dessas situações, e você pode informar o seu cliente que ele pode entrar com uma ação de despejo e o inquilino será tirado de imediato, porque nesses casos cabe a liminar. Também é importante nós sabermos que a lei do inquilinato dá ao locatário o direito de preferência para comprar um imóvel. Isso é importante. No artigo 27, diz assim: no caso de venda, promessa, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio, mediante notificação judicial ou extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Isso é muito importante, meu caro aluno, que será um corretor de imóveis. O locatário, o inquilino, no imóvel urbano, isso aqui, isso não existe uma disposição nesse sentido com relação ao imóvel rural. O imóvel urbano, ele diz que o locatário tem direito de preferência. Então, se um cliente seu quiser vender um imóvel e o imóvel estiver alugado, com o corretor, apresente primeiro a proposta ao inquilino e se documente de que foi apresentada esta proposta ao inquilino e que ele a recusou, porque ele tem direito de preferência. Senão você vai fechar o negócio e o inquilino entra na justiça e acaba comprando o imóvel ao invés daquela pessoa que você fez a intermediação, e você não recebe a comissão. Porque, como nós estudamos na aula anterior, o direito à comissão só existe quando é fechado o negócio. E se esse negócio foi desfeito porque você descumpriu o direito de preferência do locatário, não só ele fica com um negócio que não foi feito com sua intermediação, como também você ainda pode ser responsabilizado por todas as despesas que teve o comprador que você arrumou. Então tome cuidado. O artigo 27 da lei do inquilinato dá direito de preferência ao inquilino. O outro ponto, nós falamos já do contrato de locação, falamos também da ação de despejo, ainda falando sobre a ação de despejo, é importante verificar que o locador, ele não pode entrar com ação de despejo por denúncia vazia, senão naqueles casos em que é possível a denúncia vazia. Então, para que ele entre com uma ação de despejo, vigorando o prazo, ou mesmo que o prazo esteja indeterminado e o prazo da locação seja inferior a 30 meses, ele só pode entrar com ação de despejo quando houver caso de denúncia cheia. Ele não pode entrar com ação de despejo por denúncia vazia se a locação residencial durou menos de 30 meses. É isto importante aqui. A ação de despejo, ela pode ser executada antes mesmo de ser julgado um recurso.
Isso foi uma grande medida que esta lei trouxe e que melhorou muito a situação dos locadores, né? Então, se o juiz determinar o despejo, essa sentença já vale desde já. Desde que se pague uma caução, a pessoa já é tirada, mesmo que haja recurso. O recurso não impede o despejo das pessoas. Agora vamos falar sobre as garantias locatícias, ou seja, as garantias do contrato de locação. O locador, ele se compromete a ceder o uso e o gozo da coisa. E o locatário se compromete a pagar o aluguel. Pode-se exigir uma garantia dessa obrigação de pagamento do aluguel. Essas garantias são as previstas no artigo 37, são as chamadas garantias locatícias. Quais são as garantias permitidas pela lei? A caução, a fiança, o seguro de fiança locatícia e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Essas são as 4 garantias permitidas pela lei: caução, fiança, seguro-fiança e cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. O que é a caução? Caução é uma garantia que se faz com bens móveis ou imóveis. Então eu dou em garantia algum bem. Um outro imóvel, um veículo automotor, enfim, eu dou em garantia algum bem. Esta é a caução. Eu posso, num contrato de locação, dar em garantia algum bem, ou algumas ações, títulos da dívida pública, enfim, qualquer coisa. Segundo, eu posso ter a fiança. A fiança é uma pessoa que se compromete a pagar caso eu não pague. Esse é o fiador. O contrato de fiança é um outro contrato previsto no Código Civil, com regras bem específicas, como nós vemos lá no artigo 818. No contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. A fiança deve ser dada sempre por escrito e ela sempre é interpretada restritivamente. Então, no contrato de locação, a fiança precisa estar determinada por escrito. Como corretor, você deve informar o locatário que a fiança deve ser dada por escrito, informar o locador que a fiança deve ser dada por escrito. O fiador deve assinar o contrato de locação como fiador. O locador, a fiança, ela abrange não só a dívida principal, mas as despesas judiciais, inclusive, né? A fiança nunca pode valer mais do que a obrigação afiançada. E se o fiador se tornar insolvente ou falir, o locador pode dar um prazo para que a pessoa troque de fiador. Se não trocar de fiador, ele pode simplesmente extinguir o contrato. É um dos casos, inclusive, em que há direito de liminar na ação de despejo. É importante também informar você, como corretor de imóveis, ao fiador, que ele responde inclusive com a residência dele. A regra geral é que o imóvel, que é a residência nossa, não responde pelas nossas dívidas. Mas esse é um caso de exceção. Quem é fiador de um locatário pode, inclusive, responder com a sua própria residência para o pagamento da dívida. Se o contrato se prorrogar,
o fiador, se ficar calado, continua responsável pelo pagamento. Também é importante colocar no contrato que o fiador abre mão do direito de preferência. É por isso que se costuma colocar nos contratos que o fiador, ele assume a condição também de principal pagador. Por que é preciso colocar isso? Porque existe uma coisa chamada benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Primeiro cobra do locatário. Se ele não pagar, aí vem cobrar de mim. O locatário não pagou. Então primeiro eu teria que pagar para cobrar do locatário. E só se ele não pagar, se não tiver como pagar, eu ir para cima do fiador. Isso é o chamado benefício de ordem. É por isso que se deve colocar no contrato que o fiador, ele também é o principal pagador. Ele assume a condição de principal devedor. Ou seja, ele abre mão do benefício de ordem. É o que diz o artigo 828. Se o fiador se obrigou como principal pagador ou devedor solidário. Por isso que no contrato deve dizer que o fiador ele é principal pagador e devedor solidário. Ou seja, você vai poder cobrar primeiro do fiador e não do locatário. Se não tiver essa cláusula, o fiador ele tem direito ao benefício de ordem. Outra garantia que se prevê é o seguro de fiança locatícia. Isso é feito com bancos, né? O seguro, com seguradoras. Então existe essa modalidade do seguro fiança. Se tem seguro fiança, você paga o seguro. Quem deve pagar o seguro deverá ser o locatário. É o locatário, né? É o artigo 41. O seguro de fiança locativa abrangerá a totalidade das obrigações do locatário. Então, é o locatário quem deve arcar. Isso também pode ser feito de forma diferente no contrato, mas via de regra é o locatário quem deve pagar, porque ele está fazendo uma garantia. É um seguro que ele paga, caso ele não pague, a seguradora cobrirá o valor, o seguro fiança. E a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Isto foi incluído por uma lei para facilitar aí as incorporações, os negócios imobiliários. Em 2005, a lei 11.196 de 2005, ela estabeleceu esta possibilidade de eu dar em garantia cotas de fundos de investimento. Então também a cota de um fundo de investimento, esses fundos de investimento que são mantidos aí por instituições financeiras, podem também ser dadas em garantia em locação. Também essa cessão fiduciária é feito um negócio escrito, um escrito que é registrado, inclusive, no cartório e registro de imóveis, e essa cessão fiduciária, ela é dada em garantia. A lei proíbe que se tenha mais de uma garantia, né? Então, se escolhe uma dessas garantias. Eu não posso acumular garantias, tá? Embora o contrato de locação nem sempre seja regido pelo Código de Defesa do Consumidor, se entende que é uma cláusula leonina, ou seja, uma cláusula que estabelece uma vantagem exagerada, acumulação de garantias. Todas as garantias prevalecem até a devolução do imóvel. É o que diz o artigo 39. Então, até a entrega das chaves, o fiador responde pelas dívidas. Até a entrega das chaves, mesmo que o contrato tenha sido prorrogado por prazo indeterminado. Até a entrega das chaves, o fiador é responsável. O seguro fiança abrange todas as obrigações do locatário, como nós já vimos aqui.
Então, isso é o que nós tínhamos a falar sobre as garantias locatícias. Agora vamos falar a respeito da ação renovatória, para nós terminarmos a aula de hoje. O que é a ação renovatória? O que é a ação renovatória? O nome já diz, é uma ação que renova. Renova o quê, professor Caramuru? Renova o contrato de locação. Por que existe a ação renovatória? A ação renovatória, ela existe porque nas locações comerciais, nós, ou não residenciais, o que nós temos? E por que existe a figura da ação renovatória? Eu alugo um imóvel para uma pessoa que ela monta uma lojinha, monta uma lojinha de um brechó, e fica ali alguns anos. Ela cria uma freguesia pelo seu próprio trabalho, pela forma de atendimento, enfim, ela gerou o que os juristas chamam de uma propriedade comercial. Então, a frequência das pessoas naquela loja não é por causa do imóvel, que é meu, que eu aluguei para ela, mas é por causa do trabalho dela, da atividade empresarial dela. E ela, então, adquire pelo seu trabalho uma freguesia. Aí vence o contrato. O que acontece? Eu posso chegar para ela e dizer, olha, eu só deixo você ficar aí se você me pagar uma porcentagem do seu lucro, as chamadas luvas. Eu estarei me apropriando de um trabalho que não é meu. Porque eu aluguei o imóvel para ela. O imóvel é meu. E ela paga o aluguel. Agora, a freguesia que ela conseguiu, o lucro que ela obtém, é do trabalho dela. E não é justo que eu arrume uma forma de me apropriar de um trabalho que eu não fiz. É por isso que surgiu a ação renovatória. Ou seja, a partir de um determinado prazo, o comerciante tem o direito de renovar o contrato de locação, ainda que o locador não queira, para proteger o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, para proteger a sua atividade empresarial. Porque pode acontecer também de eu querer tirar o comerciante de lá e eu montar minha loja de brechó e tomar os clientes que não fui eu que fiz. Isso seria um roubo, um furto. É por isso que existe a ação renovatória, que está no artigo 51 da Lei do Inquilinato. Só existe para os imóveis urbanos. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito de renovar o contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, ou seja, para eu ter o direito à renovação, quer dizer, eu renovar o contrato, mesmo contra a vontade do locador, eu preciso, primeiro, que o meu contrato tenha sido escrito e por tempo determinado. Segundo, que o prazo mínimo do contrato seja de 5 anos, ou a soma desses contratos de 5 anos. Que ele esteja exercendo esta mesma atividade comercial por no mínimo 3 anos. Então, se eu estou lá há 5 anos, se o meu contrato é escrito e por tempo determinado, eu tenho direito à renovação. Ainda que o locador não queira. Se ele não quiser renovar o contrato comigo, eu posso entrar na justiça com a ação renovatória, e aí
que eu já tenho. Então, se eu tenho um contrato de 5 anos, ele renova por mais 5 anos. Esta ação tem que ser entrada no máximo entre 1 e 6 anos antes do vencimento do contrato que está valendo. O locador ele não está obrigado a renovar o contrato se ele tiver que fazer obras no imóvel por ordem do poder público, ou se ele for utilizar o imóvel para uso próprio, desde que não seja na mesma atividade e ramo que está estabelecido. Também este uso próprio não é possível em shopping centers. Nas locações de shopping centers não se pode invocar o uso próprio. Então, se ele vai usar para ele ou para um familiar dele aquele espaço, ou vai transferir um fundo de comércio, um outro estabelecimento que ele tenha mais de 1 ano para aquele lugar, ele pode impedir a renovação do contrato. Tem direito a não renovar, mas não pode usar no mesmo ramo que usava o inquilino. Ou então, quando tiver algum problema de obras públicas ou reparação pelo poder público. Fora estes casos, a renovação é compulsória. Isto que é a ação renovatória. Também você deve alertar, meu caro aluno, quando for corretor de imóveis, quando estiver alugando um espaço comercial, que o contrato para dar direito à renovação tem que ser por tempo determinado. E a renovação só pode se dar com 5 anos. Tome cuidado também quando for fazer alguma intermediação de algum negócio que infringir essas normas, porque por falta